seccional daqui de Jaú, Dr. Carlos Alberto Gomes da Rocha Silva, ele que está aqui na cidade desde agosto do ano passado, e justamente nós chamamos o Dr. Carlos aqui para a gente conversar a respeito de segurança pública, saber o que ele sentiu, o que ele está sentindo, aliás, desde esse tempo em que ele está à frente da delegacia seccional. Dr. Carlos Alberto, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, né, em nome da Polícia Civil, agradeço essa oportunidade e nós estamos à disposição de vocês. Há quantos anos o senhor está atuando como delegado? Como delegado, eu fiz concurso em 92, então eu estou há 8, com mais 12 anos, há 20 anos como delegado de polícia. Anteriormente, antes de ser delegado, eu fui investigador e eu entrei na segurança pública em 72, em 73, aliás, né? Então, eu sou policial civil desde 1973. Durante todo esse tempo, o senhor passou por várias cidades, passou por cidades parecidas com Jaú, com mais ou menos o mesmo número de habitantes. Eu quero saber o seguinte, o que tem de similar? Jaú é como as outras cidades ou difere em alguns aspectos? Olha, Jaú é uma... eu não posso falar assim que, olha, eu vou comparar Jaú com Bauru, com Ribeirão Preto, que são uma das grandes capitais, cidades que eu trabalhei, porque eu também fui delegado em São Paulo. Eu trabalhei em São Paulo num distrito chamado Coab José Bonifácio. E lá tinha, na ocasião, que isso tem mais de 10 anos, tinha 150 mil habitantes, uma faixa de 150 a 200 mil habitantes. Então, se nós formos comparar um bairro, um conjunto habitacional em São Paulo, é maior que Jaú. Lá tinha as peculiaridades, como aqui também tem, né? Que eu lembre, eu não vejo diferença, cada um a seu modo. Eu trabalhei em Ribeirão Preto, na época da escola, na época dos estudantes, chega a quase 1 milhão de habitantes. Eu trabalhei em Bauru, hoje tem 450 mil no período máximo, né? Trabalhei em Bebedouro, que eu acho que é a cidade que a gente pode comparar em tamanho de Jaú. Mas lá, aqui, o que move a cidade não é o ruralismo. Aqui, acho que o que mais faz entrar em dinheiro na cidade é a indústria, é o comércio de sapato. Bebedouro é suco. Mas cada um tem poucas diferenças e grandes diferenças. 2010, o senhor deve ter números. 2010 para Jaú foi melhor do que 2011 ou nós ficamos do mesmo tamanho? Hoje eu estava até olhando, eu pedi para fazer esse levantamento rápido, e eu vim em 2011 trabalhar aqui 8 meses depois do andamento do ano. A diferença de 2010 para 2011 praticamente empatou. Depois eu trouxe para cá algumas informações. Por exemplo, homicídios em 2010, nós tivemos 10 em 2010. Em 2011 nós tivemos 8, quer dizer, diminuiu. Latrocínio em 2010, o que é latrocínio? É o cara roubar a vítima e matar. E graças a Deus, que eu acho que esse é o pior crime que tem. Esse dia eu estava conversando numa reunião de delegados e a gente compara o latrocínio ao roubo à residência. A grande diferença maior é que no latrocínio a vítima acaba sendo morta e no roubo não. Mas a intimidação, o que a vítima sofre dentro da casa dele, porque você tem na sua casa, você anda vestido do jeito que você quer, você come a hora que você bem entende, você tem teu filho e seu filho presencia o cara com a arma na cabeça da mãe, com a arma na cabeça do pai, ele é colocado uma condição de nada, a vítima, de nada. Que você quer fazer alguma coisa, você não pode fazer nada. E o pior, se você fizer, que a gente sempre aconselha a não tomar providência nenhuma, ele acaba morrendo. E em 2010 nós tivemos um latrocínio,
Graças a Deus, 2011 não teve nada e deixa eu até bater na madeira. E até agora não teve nenhum. Então, é um tipo de crime que está controlado, pelo menos momentaneamente. Roubos de veículos, em 2010 nós tivemos 11, 2011, 12. Então, está estabilizado. Furtos, que é furto, esse furto em geral, furto em residência, furto, a pessoa deixa o celular ali, bobeia, vê quem passa a mão. A gente teve 1.520 e aumentou 7%, foi para 1.600. Então, eu vejo que está num patamar, e muitos furtos que ocorrem é por desleixo da vítima. É a mulher que pega o tapete, põe pendurado no muro, lá e só falta ter um bilhetinho assim, ó, me leve, porque alguns cuidados, sai da casa, deixa a porta aberta, deixa o carro estacionado e deixa ele aberto. Então, é o que eu falo, né? A vontade do ladrão, ela é maior que o descuido da vítima. E furto de veículos, que nós tivemos 140, porque aqui diz o seguinte, olha, a minha informação, tiveram 140 furtos de veículos, mas cerca de 75% a 80% o veículo aparece. Ele aparece em Bauru, ele aparece em algum outro lugar. E alguns tópicos que a segurança tem, ele é errôneo, porque o camarada furta o veículo para furtar um toca-fita, para furtar pneu, e o veículo aparece. E isso aqui aumentou 1%, de 140 foi para 180, de 2010 para 2011. Então, não vou falar de quando eu vim, e sim de período a período, está estabilizado. Para o senhor, Jaú é uma cidade tranquila? Olha, eu não vou falar que eu acho, eu tenho certeza. Eu teve um pedido do presidente da Câmara para fazer uma audiência pública com o pessoal. E eu informei para ele, foi para o gabinete secretário, essa semana eu informei, e o dia que ele falou isso, e foi logo que eu vim para cá, não falou, estava escrito, eu me preocupei, porque quando se faz audiência pública com relação à segurança, eu me preocupo porque tá o pior do pior. E eu peguei um dia à noite, peguei meu carro, outro dia eu peguei o pessoal que eu trabalho e saí dando uma volta pela cidade, nos piores bairros, que eu prefiro não citar, que não tem bairro pior. O pessoal confunde o bairro ser ruim com o estado financeiro daquele bairro. Ou dizer, um bairro que tem uma origem mais humilde. Pobre, mais violento. O pessoal confunde isso, fala que esse bairro aqui tem pessoas pobres, tem pessoas humildes, e que nesse bairro tem violenta. Aqui a gente já tem uma coisa muito boa, que não tem favela. Você ter bairro pobre é uma coisa. O pessoal do interior, isso eu sou da capital, no interior o pessoal fala que quem mora em Coab, quem mora em núcleo habitacional é pobre, é favelado. E não é. Eu morei em São Paulo, morava no núcleo. Era núcleo habitacional em Inocop. E nem por isso eu me sentia favelado. Mas isso aí é um pouquinho de ignorância do pessoal, que acha que quem mora em Coab é favelado. E Jaú tem isso de bom, não tem favela. Jaú não tem morro. Então, praticamente ela é uma cidade plana. E fica até mais fácil da fiscalização da polícia. A Polícia Civil tem dispõe de uma boa estrutura para trabalhar, tanto recursos humanos quanto aparato técnico. Vocês estão bem estruturados? Olha, precisa melhorar. Precisa melhorar. Eu tive uma reunião há uns dias atrás com o diretor, pedi mais policiais para eles.
Hoje em dia, o que eu preciso, para explicar melhor, eu preciso 1 ou 2 delegados para as 10 cidades que eu tomo conta. Hoje em dia, acho que 1 delegado resolveria meu problema. Eu preciso um pouco mais de investigador, eu preciso um pouquinho mais de escrivão, e a administração superior já me garantiu que vai mandar. Viatura, graças a Deus, a gente está muito bem servido. Eu tenho viaturas novas e boas, material para trabalhar está excelente. O que eu preciso é um pouco mais de gente, mas está tendo concurso, tem um concurso agora que está na iminência de terminar. Eu vou receber alguns investigadores, alguns escrivães, que vão ser distribuídos para Jaú e região, mas eu preciso mais gente ainda. Há poucos dias atrás, teve 2 encontros aqui em Jaú, vieram delegados de fora também, o senhor os recebeu. Vocês trataram da questão da reengenharia dentro da Polícia Civil. O que seria essa reengenharia? O que muda com essa reengenharia? Olha, deixa eu tentar explicar bem técnico, né? Tecnicamente, o que significa? Jaú tem 4 distritos policiais, tem DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, tem DISE, que é a Delegacia de Entorpecente, tem DDM e tem o NECRIM. O NECRIM é um órgão que ainda não está efetivamente estabilizado, porque não tem um decreto criando. Eu acredito que até o final do ano deve sair um decreto regularizando a situação da delegacia NECRIM. A engenharia é um projeto do governo que, quando eu fui delegado há um tempo atrás, e o pessoal, existe a delegacia do município, onde tem 1 ou mais delegados, existe diversos investigadores, diversos escrivães, e não é descentralizado, tem uma delegacia ali e uma acolá. Vai ser aglutinado todos os policiais, todas as delegacias, e haverá uma delegacia em um lugar para atender a população. Aparentemente parece, nossa, agora que vira uma bagunça mesmo, porque eu quero ir na área do 2º eu vou, eu quero ir na área do 3º eu vou, eu quero ir na 1ª eu vou. Mas lá nessa delegacia, por exemplo, quando funcionar, lá terá 7 delegados, um coordenador e mais 6 para atender a população. Lá terá, em média, 1 ou 2 escrivães para cada delegado. Então, o plantão continuará igual, plantão à noite, e de dia, dentre esses delegados que estarão lá, eles atenderão a todas as ocorrências. Eu trabalhei numa cidade chamada Guariba e numa outra chamada Monte Azul Paulista. Eu era delegado nessa cidade sozinho, do município, que era para atender as ocorrências. Eu era delegado da DISE, que era para atender droga. Eu era da DIG, que eu tinha que investigar. Eu era delegado da Civetran, que era para fazer documento de trânsito, e ainda era delegado da cadeia pública, que eu tinha que cuidar dos presos. Era pau para toda a obra, então? Sim, andava. Eu vou só pedir uma pausa, delegado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você que está nos assistindo, não saia daí, que depois do intervalo a gente vai falar de pena de morte, sistema penitenciário e idade para responder criminalmente. Espera aí, até já. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, duvidar não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. É sempre hora de retirar a água sobre a laje e as folhas e galhos que obstruem as calhas. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Seja um herói de verdade.
Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Bater. Só se for um papo. Capotar. Só se for na cama. Morrer. Só se for de rir. Dirija com um único sentido: viver. Pegue a estrada com consciência. O governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. Faça a sua parte. Dirija com responsabilidade. A gente era amigo de infância. 25 anos. Não foi nada. Foi duas pessoas brigando no meio da balada. Coisa que a gente vê todo dia. O Renato nunca gostou de briga, nem na época da escola, quando a gente jogava futebol. O cara sempre foi da paz. Preferia viver na paz, sem se incomodar, sem arranjar confusão com ninguém. Ele era daqueles caras que não gostava de ver ninguém brigando. Pra ele, brigar não fazia o menor sentido. Aquele dia a gente tinha saído pra comemorar o emprego novo dele. Só que daí no meio da balada teve um empurra. Ele foi separar uma briga e um cara tava armado e atirou nele. Câmara Entrevista está conversando com o delegado seccional daqui de Jaú, Dr. Carlos Alberto, e nós estávamos falando no primeiro bloco da reengenharia que a Polícia Civil está promovendo. Então, delegado, retomando o nosso ponto, os DPs vão sumir, vai ficar só uma delegacia, tudo não, centralizado? Não é um projeto. Inicialmente é um projeto, eles têm várias fases, e uma delas em fase experimental, e o pessoal não entende. Serão todos os delegados juntos, no mesmo local? Todos de Jaú. Eles estarão no único local que nós estamos providenciando, onde lá ficarão delegados, ficará o NECRIM, ficará os escrivães. Isso vai dar uma visão para vocês do todo, né? Do todo. A fase 1, vamos dizer assim, a fase 1, nós estamos alugando um local. A gente está em fase de negociação, e um lugar bom para quê? O que eu quero, né, nesse local? Em primeiro lugar, que o público seja bem atendido. Em segundo, que os funcionários, que os policiais estejam bem alojados. A segunda fase, o que a gente tem que fazer? Isso aí eu tenho certeza, não é culpa de prefeito, não é culpa da Câmara, não é culpa de ninguém. O meu prédio lá embaixo da seccional, há 102 anos que não tem documentos. Tá. Então, o que a gente está regularizando? Regularizando a documentação, a Câmara Municipal fez a parte dela aqui, que foi aprovar uma lei, o prefeito assinou essa lei, doando o pedaço de terra lá para a Polícia Civil. Depois disso, você tem que regularizar a documentação do prédio. Aí o que nós vamos fazer? Existe um projeto que vai construir um prédio lá de 3 andares, com diversas salas. O prédio é de primeiro mundo. O prédio não é bom, ele é muito bom. Vocês vão investir também em recursos humanos, né? Sim. Nesse projeto e nesse prédio, até os móveis eles são desenhados. E com relação a móveis e o contingente humano, também será nos encaminhados mais pessoas. Não é porque aglutinou as delegacias que eu estou satisfeito com o número de pessoas. Entendeu? E esses também receberão um reforço na sua formação, o pessoal na fase 1, momentaneamente, nós vamos ficar com as pessoas que estão. Só que assim, você monta aqui o prédio, que é provisório, e nós vamos partir para a fase 2. Primeira coisa da fase 2, você tem que regularizar a documentação. Depois que regularizar, é feito um pedido para derrubar algumas coisas, alguma parte lá do prédio. E aí vem a fase 3 para construir o prédio. Com a construção do prédio,
esse contrato que eu fiz de locação do outro prédio vai ser desfeito, volta onde vai construir a delegacia, que é lá na seccional, que é numa área central. O projeto ele vai ser transferido da onde está sendo alugado para aquele prédio novo. E com certeza mais na frente, isso aí a gente gira em questão de alguns anos, que receberá outras pessoas, será no centro. Então a minha prioridade, além de arrumar o prédio, é arrumar um local adequado, não só para a polícia, e sim também para atendimento público. Delegado, vamos mudar um pouco o foco da nossa conversa. O senhor acha que os menores têm que responder criminalmente? Acho. Eu acho que hoje é cômodo, o cara vai fazer um assalto, o maior mata e o adolescente, ele assume que ele que praticou aquele crime. Você ultimamente tem adolescente comandando quadrilha. Você encontra droga com um adulto e um menor, o adulto fala que a droga é do adolescente e ele assume. Então eu acho, hoje em dia o adolescente ele vota, hoje em dia o adolescente casa e faz filho e não responde por nada. Então ele tem que ser responsabilizado criminalmente, sim, ele tem que ir preso, porque eu falo que tem adolescente que é pior que muitos adultos. Pena de morte. Eu sou contra. Eu sou contra porque a justiça ela é falha, a justiça erra. Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz a faculdade ontem, né? E uma das coisas que você aprende na faculdade, que quem mais sofre é os 3P. É pobre, preto e prostituta. Que na realidade não é esse termo que se usa. Eu não vim aqui para falar mal da justiça, mas tem hora que a justiça ela é cega, ela é surda e ela é muda. E o judiciário, o Ministério Público, eles trabalham com o que eles têm de prova. Ele não olha para a pessoa e fala, olha, eu vou condenar o Zé ou o João porque é pobre, porque é preto. Eles fazem o que está aqui. O papel é frio. A polícia ele tem um contato mais direto com a vítima, com o ladrão, com o juiz. Quando prende o ladrão, ele está feio, está tudo esculachado. Quando ele vai na audiência, ele vai bonitinho, ele abaixa a cabeça, fica lá com a cabecinha abaixada, com cara de coitadinho. Eu não estou culpando a justiça, não estou culpando o promotor, não estou culpando o defensor. Eles trabalham com o que a polícia manda. E isso é público, eu não estou aqui para falar. Ocorre do cara ficar 10, 15 anos preso, se contar aqueles que morrem dentro do estabelecimento penitenciário, e o cara morreu lá, não vai ressuscitar. Agora, você imagina com pena de morte, quantos inocentes poderão morrer? Então, eu acho que o nosso sistema de pena, ele é muito brando, mas a pena de morte é o fim do fim. É só a gente querer se pôr no lugar. Tem alguns casos daquele matador que teve em São Paulo, que matou mais de 18 mulheres, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que ele tem que ficar preso, tem que cumprir a pena, tem que ser exemplo. E se pena de morte resolvesse, os Estados Unidos era o país mais tranquilo que tem. Lá nego morre por injeção letal, por gás, e continua tendo as loucuras lá que a gente vê. Sistema penitenciário no Brasil. Eu acho que é um sistema falho, decadente e que não recupera ninguém. Você vê que há grupos que comandam o crime de dentro da própria cadeia, que é onde ele está, para poder servir de exemplo, e o camarada que está preso lá, alguns deles comandam o crime de dentro da cadeia. Eu acho que é um sistema fraco, tinha que ser mais rigoroso. E eu vou te falar,
Eu sei que algumas pessoas dos direitos humanos não gostam, mas eu acho que eles tinham que pôr uma bola no pé e pegar no café, como diz, né, vocês aqui no interior, e dar um pouquinho mais para a sociedade, que o contingente penitenciário só tem benefício. O cara vai preso, ele tem direito a auxílio previdenciário, tem direito a um monte de coisa, e eu acho que o sistema é muito pouco. O pessoal que são recuperados são poucos. A gente tem visto ultimamente a mídia, de um modo geral, tanto rádio, televisão, acompanhar bem de perto o trabalho das polícias, tanto a civil quanto a militar, principalmente quando os policiais estão em campo. Mesmo porque explorar o trabalho da polícia é uma coisa que dá muita audiência, né? E a gente tem visto isso com frequência. O que o senhor pensa do relacionamento polícia e imprensa? Deve existir? Olha, eu tenho uma filha que é jornalista. O que às vezes eu tento fazer uma introspecção minha, eu falo assim, olha, o que às vezes eu estou errando no meu relacionamento com a imprensa. Alguns colegas da mídia, eles acham que eles têm que aparecer mais que o rei. O que eu acho? Que o repórter que vai lá na delegacia, que vai lá falar comigo, ele tem que ser tratado, seja qual for a emissora, seja qual for o jornal, qual a televisão. Agora é que tem alguns repórteres que acham que ele é o cara, que eu, policial, devo satisfação a ele. E eu tive uma reunião com os delegados antes de ontem. Toda vez que eu tenho reunião com os delegados, eu falo para atender a mídia bem, não precisa esconder nada, que tenha um ótimo relacionamento, desde que isso seja recíproco. O que ocorre é que, às vezes, vai alguém para conversar com o delegado e fala, olha, eu vou no programa do Zé, do João, e o pior, esse Zé e esse João acha que ele vai estar atrás de uma câmera de televisão, ele vai estar num jornal escrevendo, ele vai estar numa rádio falando, olha, que o delegado é isso, que o delegado é aquilo. Só que ele esquece que hoje existe uma forma do delegado ou daquela autoridade entrar com um procedimento por danos morais. Existe outros procedimentos criminais que você pode... e porque não está escrito em lugar nenhum que a autoridade policial, que o delegado tem que dar entrevista. O que normalmente ocorre? Os delegados dão entrevista, tratam as pessoas bem. Eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu não tive problema com ninguém lá. Trabalhei em Bauru, 2 para 3 anos, não tive problema com ninguém. Eu procuro, na medida que eu posso, tratar todos os repórteres bem, brigo com quem eu trabalho, para que trate os repórteres com educação, com presteza, e se ocorrer esse bom relacionamento, que não é nem bom, tem que ser ótimo, quem ganha é a população. Mais uma pergunta rapidinho, nosso tempo está estourando. O senhor acha que a união das duas polícias trariam resultados mais eficientes para a população? Uma hierarquia só, para as duas polícias. De vez em quando essa discussão vem à tona. Rapidamente, o que o senhor pensa? Olha, a Polícia Civil, ele presta serviço à comunidade de uma forma e a Polícia Militar de outra forma. Tem horas que a Polícia Civil, alguns componentes da Polícia Civil, quer fazer o serviço da Polícia Militar e a Polícia Militar quer fazer o nosso. Constitucionalmente, que é o que está na lei, o que é que tem que ser feito, cada um é água, outro é óleo, um é vinho, outro é água, não pode misturar. Eu acredito que para a população, para a cidade, tem cidade que tem um policial militar e um policial civil, e mesmo assim é dividido. Eles aprenderam naquela cidade que eles têm que estar unidos e que lá é uma polícia só. Infelizmente, nas cidades grandes, de Jaú para cima, alguns policiais, eu falo alguns porque eu não tenho que fazer serviço de policial militar. E também não admito que eles façam o meu serviço, o serviço da Polícia Civil. Cada um no seu, então. Cada um no seu, com certeza. A gente trabalha junto, mas cada um com a sua função.
Eu entendo que se o governo estadual, se o governo federal unificasse as polícias, porque aí envolve patente, que no caso eu não tenho, ou você é delegado, mas divide em classe primeira e assim vai. Mas para a população, você pega o contingente da Polícia Civil, pega o contingente da Polícia Militar e faz um só, você vai ter o dobro. Eu não preciso estar, quando alguém me pergunta, eu não tenho nem que falar, olha, não tem gente, porque vai ter gente, sabe? Um dia me fizeram uma pergunta, que eu acho? Olha, se ocorrer um crime na rodovia, vai lá, em primeiro lugar atender o crime, a polícia rodoviária. Vai contando quantas polícias vai a polícia rodoviária chama a polícia ostensiva, aí vai o tático, em suma, a polícia militar não rodoviária, vai a perícia, vai o delegado, vai 4 polícias para fazer o serviço de uma só. Delegado, eu queria continuar conversando com o senhor, mas o nosso tempo estourou. Eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigada por ter vindo, prestado aí esse trabalho para a população. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Conversamos com o delegado titular da seccional de Jaú, Dr. Carlos Alberto Gomes da Rocha Silva. A gente se vê num próximo.